Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de economia digital e reforma tributária. Olá, Felipe, tudo bem? Economia digital e reforma tributária. Olá, Tati, Mara, que mais? Celina, Natal Santos, a Rosa de Castro tá aí, beijos, querida. Jaciane e reforma tributária, peraí. Tudo jóia. Sobrevivendo nessa loucura da reforma tributária, né, meu filho? É o tema da vez. Vamos lá, publicando aqui, deixa eu só botar fixado aqui esse tema para vocês verem. Olá, Yuri. Tudo bem contigo, Ricardo? Boa noite para todo mundo. Deixa eu só colocar meu povo aqui. Gente, é tanta informação que tá uma beleza. Olá, pessoal. Já temos a Mari aqui. Olá, Tati, Zé, tudo bem? Oi, tudo Olha, bom? Como é que vocês estão? sobrevivendo, Tati. Tontos, né? Porque, assim, se a gente não tá tonto tentando falar de reforma, é porque a gente Olá, tá tentando errado. Olá, Mari, tudo bem? Bom, gente, bom. eu quero Oi. começar a live de hoje, né, com muita alegria, apresentando para vocês a nossa nova sócia, professora do Tributário de Fogo, Maria Cavani, aquela que a gente já teve ela aqui várias vezes, né, como participante das nossas lives. E agora ela entra para agregar cada vez mais a todos nós aí, seus conhecimentos sobre tributação digital, dentre outros. Né? Tanto é que o tema da live de hoje foi escolhido justamente por ela para a gente abordar um pouquinho dessa reforma tributária e os impactos sobre a economia digital. Então, Marília, seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande tê-la conosco hoje. Muito obrigada, Micaela. Obrigada, Tati. É que está tentando entrar, porque eu não sei se é a minha internet que está rodando aqui ou se ele realmente ainda não entrou. Pra mim também. Ah, Pra mim o Zé Tá também tá rodando. rodando. Melhorou agora? Melhorou? tudo bom, Zé? Boa noite, meninas, tudo bem? Todo. Tudo bem. Bom, gente, vamos falar de reforma, mas eu acho que hoje a gente vai começar com mais dúvidas do que qualquer coisa, né? Se tem algum assunto hoje que a gente não tem nada de definição, principalmente nessa semana, é a reforma tributária. Que loucura, gente. Grupos, eu entro em Muito. cada grupo, eu vejo assim, um monte de informações. Hoje eu não consegui acompanhar muita coisa, mas cada vez que eu olhava, eu pensei, meu Deus do céu, como que a gente vai falar sobre isso hoje? Eu tenho, até antes de você começar a falar sobre os aspectos objetivos, uma coisa curiosa. Teve uma época que eu estava estudando, assim, o aspecto histórico da reforma tributária, né? Essa proposta que é debatida desde que a Constituição foi promulgada. E, na verdade, é debatida até antes mesmo da promulgação da Constituição. E havia uma discussão de manter o sistema parecido com o que era, ou então mudar e colocar um IVA, unindo bases tributáveis. Tinha aquela discussão já. Então, a gente já debate esse negócio há séculos, Décadas, né? né? Há anos, há décadas. E, e volta e meia um projeto de emenda engata lá. E aí a mídia vem em cima e fica, olha, reforma tributária, é o momento. E o negócio vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Aí aprovado nas comissões, passa pelas comissões, né? Um debate profícuo, né? Com tantas pessoas aportando, tantos segmentos da sociedade aportando. Eventualmente o negócio é aprovado em uma das casas legislativas e aí depois quando passa para outra, não é que assim o conflito de interesses é tamanho que eles não conseguem quórum. Nunca, o negócio ele sempre morreu na praia. Ele sempre foi galgando assim um lugar de quase consenso. Parecia que ia ser aprovado, a mídia estava em cima falando, olha, esse é o momento, nananana, e de repente assim passa aquela maré
e o negócio morre na praia. Então a gente já viveu isso várias vezes, né? A gente chegar lá no quase e... Não, agora não. E aí eu já fico aqui com uma indagação para a galera. Estamos em mais em um novo quase da história das nossas reformas? Ou será que agora Tati, eu acho que assim, a gente tem um exemplo também da reforma administrativa e da alteração da lei de licitação. Não está parecido? Está parecido, né? A alteração da lei de licitação, acho que desde que eu me conheço assim por gente dentro do mundo jurídico, ela está sendo alterada. Vai ser alterada, agora vai. A reforma administrativa. E não dá. A reforma tributária é praticamente igual. E agora com a economia digital, meu Deus do céu, é realmente. Eu não sei. Eu não apostaria nessa semana também. Teoricamente, a gente tem aí até o dia 7. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque principalmente porque a gente vai focar hoje aqui que mais o setor de serviços, o setor de serviços está muito em cima, né? Porque, assim, não está sendo interessante, né? Não está sendo interessante. Então, eu não sei. O que vocês acham? Vocês acham que passa? Vamos ver aqui os nossos votos internos. Você acha, Tati, Zé, Micaela? Vocês acham que agora vai? Eu torço a Deus, quer dizer, gostaria de que vocês que estão assistindo aqui junto conosco coloquem a opinião de vocês também, que a gente quer saber. Eu, particularmente, gente, tenho muita preocupação com essa reforma da forma que ela está passando. Né? A gente sabe, obviamente, das necessidades de uma reforma. Eu, desde que eu tinha 17 anos, quando estava entrando na faculdade, aí confesso a vocês, estou com 43 agora, então vocês vejam o tempo, de 17 aos 43 eu ouço falar em reforma tributária. Né? E realmente a reforma efetiva ela não conseguiu ser feita ainda da forma que deveria ser feita. Contudo, é um debate muito complexo. Não dá para a gente agradar todo mundo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tem que haver um nivelamento. A gente está com uma dificuldade, inclusive pelas próprias normas que materializam competência, elas serem normas muito vinculadas ao mundo concreto, real, que desvincula bastante da realidade digital que a Mari vai trazer aí para a gente. Né? Então, assim, que existe uma necessidade de uma reforma, de uma atualização na visão do sistema, já que a Constituição Federal Brasileira trouxe materialidades tributárias bem delineadas em seu corpo e vinculadas a uma realidade concreta, sim, existe. Agora, mudar tudo tal como está sendo posto, eu não sei se é o melhor caminho, né? Existem várias incongruências e eu coloco o seguinte, a gente tem uma mania, né? Isso é do ser humano, de gostar do novo, né? Não é à toa que muitas vezes o que você faz? Você termina um relacionamento, você quer um novo. Por quê? Porque o antigo já enjoou da cara daquela pessoa, já enjoou dos defeitos da pessoa. Aí depois de um tempo você diz assim, pô, chega, aquela pessoa não quero outra. Aí é uma novidade, aí você vai enjoar da cara da pessoa, você vai enjoar dos hábitos. Todo mundo tem problema na vida. Então, se você não entender que, na verdade, o problema às vezes está com você, que não consegue né, se admitir em determinados contextos e procura no outro soluções, a gente não consegue resolver. No caso da reforma é a mesma coisa. Às vezes a gente acha maneiro, né? Pô, vamos mudar o sistema inteiro, vamos tirar os 5 tributos, vamos botar um só. Será que a gente vai resolver isso? Então, o novo atrai, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes abandonar completamente aquelas lições que a gente aprendeu com as discussões velhas significa a gente reiniciar e tentar inventar a roda que já foi inventada. Então, a gente vai estar evoluindo? Não, a gente vai estar voltando para trás. Então, essa é a minha maior preocupação com relação a esse contexto da reforma. Eu não queria advogar aqui por relacionamentos falidos, mas eu tenho algumas considerações. Primeiro que, assim, eu sou favorável a uma reforma, lógico, eu acho que o nosso sistema não é satisfatório para aquilo que acontece, né, para as realidades tributáveis, e ele foi pensado para outro contexto, outra economia, outra sociedade, mas não adianta a gente trocar problemas conhecidos por problemas desconhecidos. Eventualmente, se a gente não entrar nesse mundo desconhecido com bons mecanismos de contingenciamento, fudeu, né? Então, realmente, esse é um menos
é real, é interessante, é bom que a gente conheça as sistemáticas que estão postas. Mas, como elas são insatisfatórias, acho que a pauta da reforma é muito importante. A gente tem que pensar em qual reforma é a melhor reforma. E acho que o princípio de prudência é algo que tem que ser um norte. Não sei se a reforma, como está sendo tratada, está levando em consideração prudência. E aí, com isso, eu faço duas observações. Primeiro, é algo que me incomoda, que a tributação do consumo tenha tomado protagonismo dentro dessa lógica de reformar de forma segmentada em detrimento da reforma da renda. Principalmente por conta dessa preocupação arrecadatória. O que eu acho? Que se a gente se preocupasse em repensar a tributação da renda antes, a gente podia ter um imposto de renda com uma performance mais adequada e a gente podia até cogitar em desenhos constitucionais que fossem diminuir o potencial arrecadatório de tributação do consumo. E o maior problema nosso, né, sistêmico, né, falando de sistema, não é que a carga é alta ou baixa, é que ela é mal distribuída. E principalmente por conta do protagonismo que a tributação do consumo tem em comparação com a tributação da renda. É lógico que a gente não vai pensar em um sistema que tributa muito renda e pouquinho consumo no Brasil, porque a gente não tem tanta renda assim para sustentar o Estado. Mas, assim, uma melhor equalização seria interessante, é cabível, e eu acho que a gente colocar a reforma do consumo antes da reforma da renda pode favorecer, no final, uma super arrecadação. Uma construção de um sistema que arrecada muito mais do que efetivamente arrecada hoje. Arrecada não, assim, tem carga tributária maior, não é nem uma questão de performance. Tem uma carga global mais elevada, que não é uma coisa que a gente precisa, né? Elevar a carga, a gente precisa redistribuir. Exato. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu fico meio ressabiada é com a transição. Assim, outros aspectos também despertam, né, nossas curiosidades. A gente vai falar sobre isso. Mas eu também fico aqui pensando no regime de transição. E pensando na simplificação e o regime de transição. Tati, eu incluí... Essa, para mim, é a palavra, tá? Desculpa. Eu acho que a reforma... Desculpa. Fala você, Maria. Eu só queria incluir de uma coisa no que a Tati falou. Eu achei essas... assim, fundamentais, Tati. Mas tem uma coisa que eu não ouço falar e eu converso com a Micaela desde que eu fui aluna da Micaela no IBMEC, que é para você ver quanto tempo a gente fala de reforma, né, Micaela? Mas o custo da conformidade, principalmente em relação às obrigações acessórias, a gente não ouve falar isso. Mas assim, eu trabalhei muito tempo na área fiscal das empresas. Quem que vai assumir esse custo? Porque só quem passou por a transição do STED e principalmente a implantação do SF sabe o que eu estou falando. Gente, foi uma loucura, foi um tormento. Veio o E-Social, que assim, o E-Social foi também uma loucura, um tormento, e parou, né? Então, assim, quem assume todo esse custo? Porque isso tem que entrar aí nessa discussão. E eu não ouço muito falar isso. A gente ouve falar da parte da conformidade só quando a gente vai falar de tributação na parte internacional, ali, tributação internacional. Mas eu sinto muita falta dessa discussão em relação à conformidade, porque isso é custo, e quem assume esse custo são as empresas, né? Sim. E eu não ouço falar, né? E aí hoje, como advogada mesmo, assim, que trabalho para as empresas, não atuo mais dentro das empresas, não atuo mais na área fiscal mesmo, eu fico observando mais, mas e aí, gente, quando que vai entrar em pauta, né? Quando que vai entrar em pauta? Porque isso demanda muito conhecimento, né? Muito conhecimento, porque você tem que fazer todo o seu sistema, adequação do sistema, você tem que mudar toda a parametrização e você tem que ter contadores, você tem que ter TI, você tem que ter advogados, tudo isso de novo, né? E como que fica a transação, né? Então, é muito complicado. Acho que isso deveria sim ser mais discutido, porque se isso não for discutido, a gente vai ter um grande problema na transição e vai ter também um problema que muita gente ou vai deixar de recolher, porque nesse período
não vai ter muito, não vai ter assim notificação, não vai ter intimação, porque vai ficar meio solto. Então, assim, existe aí uma discussão por trás, para além da própria reforma, da parte jurídica, que eu gostaria muito de ouvir falar. E eu falo bastante até com o Gustavo da Gama, lá na UERJ. Eu falo assim, professor, mas isso a gente não está ouvindo falar. Ele a gente não está ouvindo falar, né? Então, eu incluiria esse ponto nessas suas observações, Tati. Só Com isso. certeza. Eu acho que isso é fundamental. Inclusive, em termos de simplificação, essa deveria ser a pauta prioritária. Porque desenho sistêmico para uma sociedade que é complexa, para uma economia que é complexa, não tem como ser outra coisa que não complexo. Né? Um sistema simples para uma sociedade complexa não vai performar bem. Exatamente. Agora, Isso que o Carlos Alexandre fala, né, sim, Tati? Da questão da eu estava complexidade pensando tributária. agora naquela coletânea de complexidade tributária. Porque, assim, Exatamente. uma coisa é a complexidade maluca, insana, que é o que a gente tem. Que é o que a gente tem hoje, Tati. E é o que a gente tem hoje. Especialmente, tem casos que Mas, você não olha, sabe se é quando ICMS, eu se é penso ISS. mas assim, quando eu penso em complexidade insana, eu penso mais em obrigações acessórias. Que E aí, seja, você tem inclusive, isso 5 me, mil isso me diferentes toca obrigações muito, porque uma acessórias. das minhas brigas, inclusive com controvérsia aqui interna, Mari, é o que você faz depois que você erra no cumprimento das suas obrigações acessórias? Você pode usar a denúncia espontânea? Não pode, para alguns, né? Em alguns nos estados, a maioria dos estados admite. Eu não sei se todos, porque, né, não... mas enfim. Mas a Receita não admite. Até pode Então, retificar as obrigações, né? Mas assim, vamos combinar que isso de retificar obrigações é sempre extremamente complexo, principalmente quando a gente tem aí empresas que atuam no lucro real, e aí você tem a ECF. Gente, a ECF, assim, ó, acho que foi 2016, ela realmente começou, e aí eu posso estar equivocada, porque já tem um tempinho que eu tô fora dessa área fiscal. Mas então, vem acumulando desde 2016. Vamos lá, você tem que voltar lá atrás, sabe? E como que você retifica lá atrás? E aí você todas uma empresa aí de capital aberto, você já entregou as demonstrações, você retira tudo, né? Eu acho assim, bem. É mais do que complexo. Eu ia falar complexo, mas eu ia me tornar repetitiva na complexidade, porque eu acho que é a bizarrice, né? é incoerente, né? É contrário aos interesses da própria administração fiscal, né? Exatamente. É aquela questão de dividir, né, gente? A complexidade versus a burocracia. Eu acho que aqui no Brasil, às vezes, a gente confunde muito a expressão complexo com burocrático, né? Que o sistema tributário é complexo, ele vai ser, e é uma complexidade que faz parte. E a complexidade nem sempre ela é ruim, né? É aquela discussão que a gente fala, eu vou preferir praticabilizar a tributação, vou preferir ver a capacidade contributiva do cidadão. Porque numa tributação extremamente prática, eu não vou ter tempo de olhar a capacidade contributiva. Então, são jogos e escolhas que a gente faz. Então, a complexidade, ela facilita uma melhor justiça fiscal, mas ela torna o sistema mais moroso por uma certa forma. Agora, isso não significa que necessariamente eu tenha uma burocracia a ela atrelada. A gente vê sistemas muito bons, como o sistema americano, onde a declaração do imposto de renda é um parto de ouriço gêmeo, né? Porque é difícil fazer, você tem um monte de documento lá que tem que fazer aquela alegria toda, mas ao fim e ao cabo o sistema funciona, né? E não é a burocracia que o Brasil tem. Veja os estudos, a gente demora mais de 1.500 horas, enquanto a média da OCDE para cumprir obrigação acessória são 540. Então a gente tem aí 1.000 horas a mais desnecessariamente sendo exigidas e custo hora de empresa, isso pesa no investimento e tal. Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar e que não necessariamente estariam atreladas à complexidade do sistema, mas sim uma burocracia que a gente acaba criando que às vezes não é necessário. Exatamente. Enfim, gente, eu acho que não é assim, como a Tati falou, eu acho que a gente precisa sim, de uma reforma, precisa urgente. O Brasil não é um país para se investir por conta da tributação. E aí a gente entra
vários aspectos em relação até coisa julgada. Gente, tem muita coisa que para o investidor, o Brasil ele realmente não é atraente, né? Então, uma reforma é necessária, é muito necessária. Mas até hoje eu estava falando com o professor Ricardo Almeida, a gente estava finalizando o curso, e a gente falou, olha, precisa de uma conversa em que todo mundo possa realmente opinar, né? Em que, principalmente, todos os entes possam opinar, possam discutir e possam ser ouvidos, principalmente, né? Porque, assim, eu tenho muitos receios, e aí ainda nem entrando na economia digital, eu tenho muitos receios, principalmente em relação ao aspecto de transparência, em relação ao imposto único, e aí não estou nem falando do alto, falando realmente do imposto único mesmo, como que seria a transferência de valores? Porque a gente tem um grande problema na analogia, né? A gente ainda está com o mesmo problema em relação ao repasse, né? Então, como que os estados e os municípios vão estar tranquilos com essa reforma tributária agora em relação à sua autonomia financeira? Então, tem que ser ouvido, por quê? Porque a União ainda tem uma dívida gigante. Olha o estado do Pará, gente. O estado do Pará nunca vai recuperar esses valores, né? Rio de Janeiro também. Então, assim, mas o Pará ainda é um estado que não tem tanta industrialização, não tem tanto serviço, não tem tanta mercadoria ainda tributável, no caso, como tem Rio de Janeiro. O que eles tinham era exportação. Então, assim, foi um estado que se acabou literalmente por conta da Lei Candir, né? E agora, como ficar em relação a isso? Como que você confia na administração desse repasse? Qual que vai ser essa transparência? Aí eu cheguei a comentar também hoje com o professor Ricardo, falei, ok, existe aí uma transmissão automática. Eu falei, ok, mas como que é essa transmissão automática? Alguém já viu esse sistema? Alguém já viu como vai funcionar? Porque eu confesso que eu não vi, né? Então, eu acho que tanto os governadores quanto os prefeitos, eles têm toda a razão de estar extremamente inseguros quanto à autonomia financeira. Eu, que não sou nada da área pública, eu não confio. Então, imagina quem depende realmente disso tudo para fazer o orçamento, né? Que a gente tem que lembrar ainda que por trás de tudo isso ainda tem o orçamento público, né? Tem todo aquele ciclo orçamentário, a gente vai mudar também a gente vai mudar isso, né? A reforma tributária está falando dos aspectos do direito financeiro. Então, assim, tem muita coisa. E Mari, assim, uma coisa que me preocupa muito é justamente você repassar esse custo dessa administração e desse repasse para o contribuinte, né? Ou seja, não, compete ao contribuinte fazer a separação, mandar para o estado X, mandar para o estado Y, aí daqui a pouco o contribuinte vai estar sendo fiscalizado, como existe uma série de outras discussões, né? Por exemplo, divisões de royalties de ANP e por aí vai, que vira e mexe, vem aqui os municípios quererem fiscalizar, vem aqui os estados quererem fiscalizar, quando na verdade quem tem que resolver esse assunto é a ANP. Então, assim, aqui nesse caso é a União que vai desenvolver ou ela vai passar para o colo do contribuinte, ter que ficar respondendo intimação de ofício de estado, de município, para poder dizer quais foram as operações que realizou, para ao fim e ao cabo ele poder calcular o valor que ele faz jus. Então, assim, essa estrutura, né, federativa de divisão de receitas é uma questão financeira e não tributária. E não compete ao ente repassar para o contribuinte esse custo. Isso é um custo estatal. Né? Então, assim, essa é uma outra questão que eu acho extremamente séria que não está sendo ventilada em nenhum debate. Vocês lembram? Acho que foi há uns 3 anos atrás, aqui no Rio, isso, que a Secretaria de Fazenda mandava cartas para os contribuintes informarem se eles tinham benefícios fiscais. Tem sentido isso, gente? Você já entrega suas obrigações acessórias. Como eu estou vendo aqui algumas divergências, eu não sei o que está realmente acontecendo, porque estava concedendo fiscais. Mas agora que vocês me digam se vocês estão recebendo, porque eu não sei, então eu não posso autuar. Eu fico. Então, vai acontecer isso de novo, né? Acho que vai.
acho que vai. Não tenho as melhores expectativas em relação a isso, mas eu acho que você está completamente correta, Micaela. Quase certeza que vai para o contribuinte isso também, né? Não é contribuinte mais, não. Seria. Não, perdão, gente, estou misturando, mas assim, na mediação eu falo, o sujeito passivo, né? O projeto de lei, o sujeito passivo. Então, agora vai ficar para o contribuinte, para quem que vai ficar isso tudo, todo esse custo, né? E para o prestador de serviço, que eu acho que vai ser um pouco pior, né? Assim. Eu vi aqui que o Juliano até fez um questionamento com relação a será que não funciona a gente colocar a tributação toda no destino e também a gente adotar a não cumulatividade plena? Aí eu quero passar essa pergunta para vocês, mas fazer uma ponderação que eu ouvi, eu e Tati ouvimos lá no Congresso, até do Humberto Ávila, lembra, Tati, com relação a esse ponto da não cumulatividade plena, que ele até chegou e falou o seguinte, o grande problema é o seguinte, você imagina um escritório de advocacia, você pode se acreditar de tudo, ok, você vai se acreditar de quê? De papel? Cafezinho, gente. No escritório só pode ter cafezinho. Esse é o impacto que você vai ter para o setor de serviços. Né? E a verdade é que também no momento que a gente defende a não cumulatividade plena, a gente também tem que assumir que a pauta não é toda de simplificação. Não. Literalmente. Também. Porque a não cumulatividade ela tem uma outra tônica. A coisa mais simples do mundo é você pegar uma alíquota módica e tributar de forma cumulativa. Né? Sim. Então, é outra linha de argumentação, outra zona de justificativa. Mas, Tati, concorda comigo que a não cumulatividade é logicamente mais complexa do que a cumulatividade. Eu concordo com a amiga, estou 100% com você. Mas não é... Sim. Mas não era mais fácil a gente agora aproveitar a chance e acabar com esse mundo maluco de 3 não cumulatividades, pelo menos, que a gente tem? Uma para IPI, uma para PIS/COFINS, uma para ICMS. Isso joga tudo num caldeirão. Vamos ter... Sinceramente, eu tenho uma... mas eu acho que eu tenho uma percepção um pouco controversa, assim. Eu acho que no final das contas, a não cumulatividade do PIS e da COFINS não ajudou muita coisa. Porque você vai ter que estudar ali qual é a situação de uma empresa específica, se ela é obrigada ao lucro real, se não é, qual é a operação dela, o que ela tem, com o que ela gasta e tal, para ver se vai ser bom ou não. Ela não ajudou, eu garanto que Então, assim, a não cumulatividade ela não veio como uma benesse, como resposta ao que as pessoas ansiavam na época do PIS/COFINS cumulativo, na época do PIS/COFINS original, né? A sistemática original. Mas aí não foi porque ela não foi aplicada adequadamente, Tati? Porque se ela fosse, eu acho que o grande problema é a amplitude da não cumulatividade. Eu entendo um pouco esse ponto que o Zé colocou, e eu acho que, de certa forma, você unificar os regimes de não cumulatividade é uma boa ideia. E você criar uma não cumulatividade sem discussão, porque o problema da não cumulatividade, gente, é a discussão do crédito. Então, sim, assim, se você entende que você vai apurar crédito de tudo, não vai ter discussão de crédito, ok. O problema é o seguinte, até que ponto essa apuração de crédito de tudo vai me ajudar? Então, para um industrial, sem dúvida, que a não cumulatividade plena é linda, é fofa. Agora, imagina para um setor de prestação de serviços. Não é tão adequado assim. Então, daí a dificuldade que a gente tem de casar. Aí você precisa ter opção fiscal. Aí você precisa ter opção para criar a isonomia. E, assim, eu particularmente fico meio na dúvida. Eu não sei se eu sou favorável a isso ou a uma alíquota pequena de... Se for para tributar a receita, tributa com uma alíquota pequenininha, cumulativo, que pelo menos é mais simples para todo mundo. Ninguém reduz e ninguém... Não existe a discussão do crédito. Mas, de fato, assim, se a gente unifica a decisão do creditamento mas mantém a opção fiscal, já seria um mundo bem mais cor-de-rosa do que a gente está. Mas, meninas, percebam que eu não estou nem discutindo ainda a opção entre cumulatividade e não cumulatividade. Meu pleito é ainda mais modesto. Eu só quero que a não cumulatividade seja uma só. Depois a gente discute tudo isso que vocês três estão discutindo, que é super válido. Eu só quero entender o seguinte, amigão.
pelo amor de Deus, o que é não cumulatividade? Porque, assim, a A Rosa não tá, cumulatividade do... a Rosa está até perguntando, Zé, desculpe eu só te interromper, que aí você aproveita e já faz essa complementação na sua resposta. Ela está perguntando se a monofasia não seria uma opção nessa situação. Doutora Rosa, em primeiro lugar, beijo para você, boa noite. Um abraço também para o doutor Adolfo. Ela sabe que eu sou um amante da monofasia. Mas a monofasia, me parece, só funciona direitinho para produtos que sejam commodities, né? Que tenham os valores bem similares, coisa assim. Eu não sei se ele é uma solução que pode ser usado para tudo. Para combustível, eu acho legal, para determinados alimentos, coisas do gênero, mas eu acho que ele não vai ser uma solução para tudo, né? Eu acho ele fantástico, eu acho a monofasia fantástica quando a gente trata das commodities, mas quando não é, fica complicado. E mesmo a monofasia tem seus problemas de crédito também quando inserido numa lógica não cumulativa. Vide a questão do insumo. Sim. Tava falando muito isso, né? Hoje, a gente acordou, na verdade, falando sobre monofasia hoje, né? A primeira mensagem do grupo foi monofasia alíquota zero. Ou seja, a gente começou bem com isso. Assim, gente, eu gosto. Eu acho que, na verdade, a monofasia ela só serve mesmo para facilitar a vida do fisco. Ponto, tá? Eu acho que o objetivo, inclusive, no próprio repetitivo, a gente vê expressamente no voto que tá lá, olha, isso é para facilitar a vida do fisco, não é para não tributar, né? Então a gente já parte desse princípio. Então acaba que a gente sempre está facilitando a vida do fisco. Agora, concordo com o Zé, eu acho que isso tem que ser a exceção da exceção, porque, gente, senão todas as exceções viram regras, né? Outra coisa, aí a gente tem regime diferenciado, monofasia, cumulatividade, não cumulatividade. Assim, é o too much, né? Tudo é demais e eu acho que fica muito difícil para a gente colocar várias exceções. Por isso que eu acho que a reforma ela devia ser repensada de uma forma que realmente simplificasse, que facilitasse, que diminuísse essa complexidade, principalmente em relação às obrigações acessórias, para que a gente não tenha que ter uma exceção para cada caso. Porque o que a gente tem hoje, principalmente em PIS e COFINS, é uma exceção para cada caso. Vide todas as soluções de consulta, né? O PIS e COFINS hoje, ele é regido pelas soluções de consulta. E aí eu estou falando de todas as formas de apuração, enfim. Então, assim, essa é a solução? Não, eu não acho que a monofasia seja uma solução, que tudo deva ser monofásico. Não acho que deveriam ter aí quatro formas de se apurar, mas eu acho que na reforma isso deveria ser repensado, né? Porque se a gente está com uma reforma para diminuir a complexidade, a gente tem que diminuir aí as exceções. Senão a gente vai ter exceção para tudo e aí vai continuar a mesma coisa, né? Porque o nosso problema é justamente que a gente tem 1,5 milhão de exceções, né? O nosso sistema tributário, na verdade, a gente tem uma constituição tributária. O Queiroz diz isso, né? A gente tem uma constituição tributária. O Brasil é o único país no mundo que realmente tem uma constituição tributária. Então, assim, a reforma ela tem que servir justamente para isso, né? Para a gente se adequar aí a uma tributação, a um regime internacional, para que a gente atraia investidores, que a gente esteja no páreo de uma discussão, principalmente agora, e aí entra um pouquinho na parte de economia digital, porque senão realmente a gente não vai ser do chão, né? Não vai ser do chão como um país mesmo, né? Porque, gente, a gente está ficando para trás. Todos os outros países desenvolvidos, pelo menos, adotam aí o IVA, né? Ok, então vamos adotar o IVA? Vamos. Mas como que a gente vai adotar isso sabendo que o Brasil tem se a gente tem uma dimensão continental, então assim, a gente tem que rever muita coisa, a gente tem sim que fazer a reforma, mas eu acho que ela
ainda não está pronta para ser discutida como ela é agora. E eu acho que abrir exceções das exceções de uma reforma, a gente nem aprovou a reforma, como a gente já vai pensar nas exceções, né? Eu acho um pouco complicado. Eu acho que aí a gente vai mudar o 6 por meia dúzia e vai continuar com os velhos problemas. Uma coisa que eu presto atenção, né, na discussão, que eu ouvi falar inicialmente, até que motivou essa lógica do IVA e agora depois essa outra opção que eu acho que talvez tenha maior aderência, que é o IVA dual, é justamente o fato de, ao unificar o ICMS e o ISS, você resolve um grande problema para os estados, né? Apesar de você gerar um problema para os municípios. Por quê? Porque com a economia digital, você passa a ter muita coisa vista como serviço. Vide o próprio julgamento do Supremo em cima aí da ADI 1945. Então, a partir dali, né, você começa a transformar muita coisa nessa lógica da utilidade, até porque o próprio Supremo começou a abrir um pouco essa materialidade do ISS de apenas uma obrigação de fazer para trazer aí essa lógica de utilidade, que foi muito usada pelo Supremo no julgamento do plano de saúde, e com isso viabiliza também a gente conseguir enquadrar algumas situações da realidade digital, como, por exemplo, a utilização da nuvem, como, por exemplo, a utilização de software dentro deste novo conceito. Então, aí a gente vê um acréscimo de receita por parte dos entes municipais na tributação e uma perda de competência exploratória e tributária por parte dos estados que ficam vinculados a uma circulação material de bens. Aí vem o eu perguntar. Dentro dessa lógica do IVA, que de certa forma resolve esse problema, né? Ou seja, eu vou parar de ficar discutindo se a competência do estado ou do município, se aquilo é serviço, se aquilo é utilidade ou se aquilo ali é uma mercadoria, né? Esse problema, de fato, vai estar resolvido. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, a grande questão que se coloca é, será que isso é o suficiente para que a gente possa alcançar todos os desdobramentos de uma tributação em torno de uma economia digital ou não? Então, olha, eu não sei nem por onde começar a te responder. Na verdade, eu acho que, assim, eu vou te trazer, na verdade, eu vou te responder com mais um problema, né? Por quê? Por que isso? Porque a gente está falando em serviços, em mercadorias, mas em relação à economia digital, vamos repensar aqui serviços e mercadorias. O que são serviços e o que são mercadorias? A gente tem aí uma visão extremamente tabelada do que são esses serviços e do que são essas mercadorias no mercado tangível, né? Mas eu vi um exemplo, que esse exemplo ele me deixou um pouco chocada, na verdade. Eu disse, cara, nunca tinha parado para pensar nisso. Quando você compra um sapato, a gente já tem certeza que é uma mercadoria, né? Mas, no caso, vamos lá, você comprou um protótipo de um sapato de qualquer lugar aí do mundo, você pode ter comprado ali, alguém desenhou aquele sapato e agora você tem uma impressora 3D e você imprime o seu sapato. Isso é serviço, isso é mercadoria. Muito né? bom. Gente, e aí eu não sei onde que, na verdade, onde vai caber essa discussão, até onde vai caber essa discussão. Então, eu acho que, em relação à economia digital, a gente tem que estar muito preocupado, na verdade, de como ter as diretrizes para realmente a cobrança de algum tributo. Então, assim, eu sou totalmente favorável que tem que existir a tributação, né? Mas tem que existir a tributação no momento que a gente consegue ver algum fato gerador aí, objetivo, que a gente consegue visualizar algo, que senão vira literalmente uma bagunça. E aí vide o que eu acho, e aí é uma opinião muito minha, que é, por exemplo, agora em relação aos softwares, a cobrança do PIS e da COFINS por conta de solução de consulta, sabe? Então, assim, ou de várias outras coisas que a gente acaba sendo tributado via solução de consulta. Como foi também que a gente conversou lá atrás sobre sobre os criptoativos, né? Então, assim, a gente acaba
aí algumas situações que nos permitem ser tributados de tudo ou não tributados de nada, zero segurança jurídica. Então, o que eu acho não precisa mais definir, a gente não tem mais como definir, pelo menos não na economia digital, o que é mercadoria, o que é serviço, mas a gente precisa definir algumas diretrizes para sim tributar. E aí a gente tem algumas as sugestões que estão tendo no momento, de onde que é o país que está pagando. Isso, inclusive, na tributação doméstica, né? No fato gerador, quando ocorre dentro do mesmo país. É o cartão de crédito? É onde foi efetivamente prestado o serviço? Onde efetivamente teve a transferência dessa mercadoria, e aí a gente pode falar aí em vários tipos de mercadoria, como eu dei aqui um exemplo, que eu não sei se seria uma mercadoria ou se seria uma prestação de serviço. Então, eu acho que a gente vai ter que repensar, na verdade, esse tipo de coisa, senão a gente vai continuar dentro de um sistema que a gente só consegue enxergar o que é o tangível e não o que é o intangível. E aí, principalmente, o brasileiro, a gente é cheio de ideias, principalmente em relação a planejamentos tributários, né? Vide aí o bombom, o wafer, o estímulo também é bom, né? Para essa criatividade ser desenvolvida, né? Nada como uma economia tributária. Eu tenho uma pergunta sobre isso para jogar para a roda. Mas será que a gente só pode pensar numa sanatória do sistema mexendo tanto na Constituição, fazendo uma reforma tão ampla? E aí, o professor Fernando Scaff já falou disso em um tom de crítica à PEC 45 e a 110, e ele publicou um artigo, se não foi hoje, foi ontem, falando novamente desse foco nas reformas constitucionais. E será que as coisas não poderiam ser melhoradas de forma significativa, inclusive para a tributação da economia digital, no plano infraconstitucional? E aí, um exemplo, valorizando o papel pacificador da lei complementar. Será que a lei complementar não pode resolver muita coisa e dar um parâmetro mais seguro para os contribuintes? Ou será que nesse sistema a gente vai criar uma disparidade arrecadatória, priorizando a arrecadação dos municípios em detrimento dos estados? Porque, né? Ou não, né? Será que poderia a lei complementar favorecer a tributação pelos estados de determinados fenômenos da economia digital? Será que eles fariam isso? E se eles fizessem, isso geraria talvez um contencioso a respeito, arguindo a inconstitucionalidade por violação à repartição constitucional de competências? Eu estou aqui fazendo um brainstorming juntos, mas tudo condensando a mesma pergunta, que a gente só consegue pensar num aprimoramento efetivo mexendo muito na Constituição, ou a gente poderia elevar a performance do nosso sistema, como ele está na Constituição, mas mexendo nas normas infraconstitucionais? Quem responde? Eu respondo, Micaela ou Quem Zé? começar? Oi? Gente. Pode ir, Marília. Hoje você está estreando, então você estreia nas primeiras. Exatamente. Pro lado bom e pro lado difícil. Pro lado ruim. Não, gente, mas eu estava falando bom, porque na verdade, assim, resposta mesmo, eu acho que a gente vai sair daqui sem nenhuma, né? Mas normal. De boa é pra gente sair mais confuso do que a gente entrou. Isso. Assim, eu particularmente tenho a tendência de concordar com o professor, tá? Por quê? Porque a gente já tem uma Constituição que ela nos dá, é o que eu falei, uma Constituição tributária. E eu acho que a gente tendo essa Constituição tributária, a lei complementar, ela pode e deve
regulamentar muito mais coisas, e inclusive, assim, principalmente em relação a estados e municípios, a gente tem já a lei complementar em relação a serviços, a gente tem em relação a própria lei Candir, enfim. Eu acho que poderia equilibrar. Por quê? Porque eu acho que toda a alteração desse sistema com um período de transição tão grande, eu acho que a gente tem muito mais a perder do que efetivar o que a gente já tem. E aí é aquilo que a Micaela falou no início. A gente vai trocar os problemas velhos que a gente já conhece por problemas novos que a gente não conhece. Né? Então, enquanto a gente puder fazer algo melhor com o que a gente já tem, inclusive esse próprio equilíbrio em relação ao Pacto Federativo. Porque, assim, ok, eu concordo que o ICMS ele vai estar morrendo e a tendência é que cada vez menos a gente tem ICMS. Mas, para lá, será que a gente não pode rever isso e equilibrar, ao invés de tirar, e aí, por minha conta em risco, mais uma vez, ao invés de tirar toda a autonomia dos estados e municípios, porque se você não equilibrar, a tendência é que realmente a União vai definir isso, né? E aí volta para aquilo que a gente falou, da transparência, enfim. Então eu tenho a tendência, Tati, a gostar da ideia do professor, mas é aquilo. Será que isso vai entrar em pauta ou será que isso só não é mais uma conversa retórica? Porque, assim, se a reforma passar, a gente vai ver que a gente não teve nada de opinião, né? Que ninguém teve opinião, nem estados, nem municípios, nem ninguém. Tá? Agora, se até o dia 7 isso não passar da forma que está, eu acho que sim, vale revisitar os instrumentos que a gente já tem e verificar a possibilidade de lidar com os problemas antigos para que a gente possa ajustar ao invés de um grande período de transição, que, ao meu ver, vai ser muito problemático. Né? Então, assim, tenho a tendência a concordar com ele, mas confesso que eu não li os artigos, Tati. Não li esses artigos. Então, assim, eu não sei exatamente qual a fundamentação dele para isso, mas, logicamente, tem alguma fundamentação bem voltada aos aspectos financeiros e orçamentários, né? O professor normalmente para esses aspectos financeiros. Inclusive, eu gosto muito de ler ele quando eu tenho alguma dúvida em relação ao financeiro, porque eu falo, já vem uma porrada na cabeça, entendeu? Você lê, vem uma porrada e você fala assim, opa, tem que rever. Né? Então, você vê a escrita, principalmente artigos, é muito mais voltada à parte financeira, o que eu acho muito interessante, porque aí volta também a um dos pontos que a gente conversou, que é a conformidade do direito financeiro e direito orçamentário, que não está sendo discutido também de forma tão profunda quanto deveria nessa reforma, né? Então, tem a tendência a concordar, Tati, mas precisaria ler antes de bater o martelo. Um aspecto que ele traça, que ele aponta, assim, com bastante pragmatismo, é as características que fazem do IVA um imposto preferencial em relação ao ICMS que a gente tem, que pretende ser um IVA, ao ISS e tal, não sei o quê, mas em relação ao ICMS especificamente, é que tem relação com creditamento, né? Crédito amplo, tem relação com tributação no destino, e essas coisas poderiam ser... E as alíquotas, né? A praticabilidade das alíquotas estabelecidas. E tudo isso poderia ser limitado ou ampliado via lei complementar ou mesmo resolução do Senado. Então, se você tem mecanismos mais simples, menos onerosos do ponto de vista do Pacto Federativo, por que a reforma da Constituição seria necessária? Né? Aí depende com relação a eu só tenho um ponto. Eu concordo com todas vocês, adoro Fernando Scarfe, acho que, de fato, a gente às vezes complica demais, como a gente está colocando aqui, a gente está querendo fazer uma revolução total no sistema tributário nacional, ao invés de... Tem uma coisa também aí, que não é nem técnica. Sim. É porque a reforma tributária, mudar a Constituição, oh meu Deus, é uma coisa midiática, né? É a revolução que qualquer político quer ter na sua mão. Olha, eu fiz a reforma, principalmente se ela der certo. Exato. Todo mundo quer ter o nome embaixo, assim, né?
Exato. Todo mundo Agora, quer ter uma lei reforma para complementar, chamar de sua. uma leizinha Pega bem demais, complementar, imagina. o que é uma lei Sou complementar? candidato da reforma tributária, essa coisa. Perdão, Tati, Exatamente. por favor. O que é uma leizinha Exatamente. complementar? Uma lei ordinária? É o Poxa, CTN, gente. assim, O que é uma lei complementar? Você vê como é que é a ignorância das pessoas nesse assunto. O pessoal não entende nem isso. A uma importância de mudança no estrutura CTN pode ser muito mais bombástica que uma mudança na Constituição. total, porque é operacional. Agora, o que eu acho só de complicado, tá, gente, é o seguinte. Para mim, já existe um erro não me matem se tiverem aqui procuradores do município, por favor, tá? Prefeitos assistindo a live. Nada contra o município, mas eu acho complicado a gente estipular 5.500 municípios com competência tributária. Isso é uma zona, tá? Então, assim, é difícil, não existe modelo no mundo que seja igual ao Estados não nosso. dá certo. E a gente 26 estados do Distrito Federal já não dá certo. Exatamente. E nós temos um outro problema muito grande. Nós temos 5.000 e não sei quantos municípios, onde muitos deles não conseguem nem receita para se manter. Exato. Então, assim, não existe dentro dessa concepção, se a gente fosse pensar em estados federados, ideia de federalismo fiscal, o cara, para ser um ente, né, o ente, para ele existir, ele tem que ser autossuficiente. A gente sabe que existem entes aqui que não são. Então, a gente já tem um problema de federação sério, de sobrevivência e autonomia financeira desses entes, porque existem entes que só existem graças a transferências. Então, isso é um problema federativo que eu acho sério, que deveria ser resolvido antes da própria discussão de competência tributária. Agora, se eu vou, tá? E eu sou contra a competência tributária dos municípios, que eu acho que isso gera uma complexidade muito grande, tá? Eu entendo que se eu for aglutinar isso no Estado, de fato, eu vou precisar de uma reforma constitucional. E aí eu tenho algumas divergências, dificuldades. No primeiro momento, quando se falou para mim de que esse criar o IVA, eu confesso a você que eu falei, cara, isso não pode na Constituição atual, nem por reforma, que eu vou estar mexendo no federalismo fiscal, vou estar tirando autonomia. Então, no primeiro momento, eu achava que só uma nova Constituição, uma nova discussão do Estado seria viável para isso. Depois, amadurecendo mais o assunto, evoluir para uma posição onde, bom, ok, de fato eu não vou estar tirando autonomia financeira, mas eu vou estar tirando autonomia política. Porque se o cara ele recebe por repasse, eu tiraria a autonomia política dele de negociação. E aí, ok, que a Constituição Federal ela diz que eu não posso ter uma emenda constitucional tendente a abolir. Então, não existiria uma abolição, existiria uma mitigação daquela circunstância. Ok, diante desse cenário, posso fazer via emenda constitucional. Então, eu só entendo viável e necessária a discussão da emenda constitucional para eu transferir para um ente, que é o que está acontecendo, e a discussão está sendo em que ente eu vou fazer essa transferência, a competência para tributar questões relativamente ao consumo. Porque aqui no Brasil a gente decidiu fazer uma tripartição. Louca, mas aconteceu. Né? Nada contra se a gente tivesse entre o IPI e a União, entre o IPI e os estados, com o ICMS, mas agora eu tenho o IPI, ICMS, eu tenho ISS, fora os adjacências. Então aí começa a gerar uma complexidade maior. Então, assim, eu acho que a gente pode discutir muita coisa da reforma tributária, inclusive IPVA, aquela discussão louca, querem mudar o IPVA para embarcação e aeroporto. Eu acho ótimo, acho que sempre pôde, eu não preciso fazer uma emenda constitucional por isso. Agora, acho que a lei complementar deveria definir, deveria dizer, né? Quando é que eu vou considerar necessário, qual é o ente necessário, qual é o ente competente para poder cobrar o IPVA sobre a embarcação, sobre a plataforma, sobre a aeronave. É o do registro, independentemente de onde ela fica. Isso aí vai ter que ser critérios que vão ter que ser trazidos por lei complementar, independentemente da mudança constitucional, tá? Então, assim, eu acho que a lei complementar ela é muito importante. Agora, para esse critério de unificação, realmente, se a gente quer fazer isso, é a pergunta, a gente quer ou não, né? Aí, realmente, eu acho que fica meio difícil a gente fazer só por meio de lei complementar. Eu só queria fazer uma observação. Não para contradizer ou para me colocar... para dizer algo diferente do que você disse, assim, eu concordo com o que você falou, mas eu acho curiosa essa questão dos municípios, do problema dos municípios terem autonomia financeira por meio do exercício de competências tributárias, sobre o seguinte aspecto: será que o problema é o município ter competências tributárias ou a gente
aplicar de forma absurda critérios mínimos para a configuração de municípios. Acho que tem dois problemas que se sobrepõem aqui. Sim. Porque tem tantos municípios e tantos municípios que não conseguem tributar nada, não conseguem arrecadar nada, ou que preferem não fazer, porque eles não tinham condição nem de municípios serem. Exato. Concordo. Então tem até uma sobreposição aí. Então, se a gente mitigasse, se a gente resolvesse a questão dos critérios mínimos para a configuração de municípios, talvez a gente diminuísse essa problemática. Concordo. Mas ainda assim, eu acho que eu concordo com você que a gente pode tirar competência tributária dos municípios sem violar, sem jogar o Pacto Federativo fora. Mas desde que o básico, né? Eles têm que participar da discussão. Isso claro, para mim é fundamental. Claro. E aí que vem a observação que eu ia fazer, que mas isso tem que estar respaldado na realidade fática, né? Tipo, tem que ser um novo pacto da sociedade e dos entes federados. Tem que ser um novo pacto. E aí, assim, o fato de um município ter competências tributárias, um feixe próprio, bases para tributar, advém de uma realidade histórica e econômica que a gente teve e ainda tem. Será que a gente superou essa realidade histórica? Será que a gente superou o pressuposto fático que justifica os municípios terem sua base própria de tributação em vez de receberem apenas repasses? Porque se houvesse uma confiança tranquila de que as transferências iam acontecer, de que os mecanismos são eficazes, o cenário é outro, né? Porque eles vão ter grana para financiar os serviços municipais que lhes cabem. E assim, porque também tem isso, né? A gente não está defendendo a competência dos municípios, porque os municípios existem em proveito próprio, são um fim em si próprio. Não, os municípios existem por conta para a sociedade. Os estados existem para a sociedade. O estado existe para a sociedade. Então, é só essa observação. E eu não tenho uma resposta final. Eu não sei se é constitucional ou não. Dependendo de quem fala e quem depende de um ponto de vista, eu concordo. Dependendo da eloquência de quem está falando, defendendo que é constitucional ou não, eu vou mudando de opinião. Porque, para mim, essa é uma das grandes questões difíceis. E talvez exatamente por isso pode ser constitucional. Porque vai depender do debate que acontece lá dentro, né? No Congresso, no exercício da sua função como constituinte derivado. Doutora Rosa colocou mais uma provocação aqui que eu acho importantíssima. A gente está discutindo aqui exercício de competência, o quanto que viola a federação tirar a competência de um, de outro, e a gente está com foco maior aqui na questão do município. Mas eu queria voltar uma casinha. A doutora Rosa fala aqui da questão da guerra fiscal. E o ponto a que eu quero chegar e que eu li hoje, com qual eu concordo, a não ser que tenhamos também, ou previamente, ou em conjunto, uma reforma financeira e uma reforma administrativa, não adianta, não vamos resolver os problemas. Porque hoje existe a competência que é dada para os estados, para os municípios. Quais são os instrumentos que nós temos efetivos para coibir os abusos que existem? Guerra fiscal entre municípios, guerra fiscal entre os estados. Hoje em dia, o excesso de federalismo está arrebentando a federação. Zé, mas você não pode corrigir um problema criando outro problema. Concordo. Por isso é que eu acho que a questão tributária não pode vir sozinha. Enquanto não houver regras claras e aplicação clara dessas regras, objetiva, sobre responsabilização da pessoa pública, não vamos caminhar. Não vamos caminhar. Zé. Enquanto o orçamento... Fala, Mila. Eu acho que você já pescou onde eu gostaria. Inclusive, por favor. Inclusive, Zé, só sem querer te interrompendo, mas só colocar. Por exemplo, eu vejo o SUS, tá? O SUS é competência dos municípios. E aí, se você não tem um orçamento, eu acho que assim, a sua colocação foi perfeita. Porque, assim,
se você não pensar em toda a Constituição e aí todas as competências intrínsecas aos municípios, você tem autonomia, que aí depende, sim, única e exclusivamente do orçamento público, aí, das receitas, né? Aí a gente não está falando só de transferências. Eu concordo com a Mila que existem muitos municípios que dependem dessas. E isso eu acho que é um problema até para o direito financeiro resolver. Obrigação de cobrar os impostos e os tributos, na verdade, que devem ser cobrados. Agora, tem todo o respaldo de uma convergência com os departamentos. Um exemplo só, que é o SUS, por exemplo, como que os municípios sobrevivem a isso? Como que você consegue organizar o orçamento para a saúde? E aí, exatamente o que você falou, né, Zé? Não tem como você olhar só para o tributário. Porque, assim, se a gente está falando, a gente fala como se o tributário fosse algo separado do restante. Na verdade, a arrecadação é fundamental para que todo o restante, todas as políticas públicas funcionem. Né? Todo o restante é arrecadação. Tudo depende da arrecadação. Sem arrecadação, esquece direitos fundamentais, esquece. Acaba, né? Acaba que uma Constituição literalmente acaba. Então, peraí, vamos analisar isso sobre todos os outros aspectos, senão a gente vai parar numa discussão que, como a Tati falou, depende de quem está falando, de quem está defendendo, né? Mas, assim, Mas é por... holística, a gente não dá o próximo passo. Porque aí, ok, a gente faz uma reforma tributária que vira um elefante branco, que a gente separa isso de todo o restante das políticas públicas e de todo o objetivo da Constituição Federal de 1988, né? Então, cara, eu acho que a sua colocação foi fundamental, Zé. Era só... E aí o ponto, só para não ficar abstrato demais, minhas amigas, eu acho que já tinha falado isso, principalmente em prosa com a professora Micaela. Me parece que se a gente tem um problema tão complexo a resolver, a gente não precisa de uma solução super complexa. Você precisa de várias soluções simples. Dê um passo no tributário, depois dê um passo no orçamentário, depois dê um passo no administrativo. Esses passos funcionaram? Beleza. Agora um novo passo aqui, um novo passo ali, um novo passo acolá. Até porque, partindo aqui do básico, todo mundo sabe disso, só aqui para edificar corretamente. O Estado é um instrumento consagrador de direitos fundamentais da gente. E aí, Estado com E maiúsculo, qualquer um dos entes da federação. O tributo é uma das formas, hoje ainda a principal, para o Estado se financiar e consagrar esses direitos. O orçamento é o que faz a conexão entre a grana que entra e a despesa que sai. Se você não resolver isso tudo em todas as linhas, não adianta você resolver o tributário. Você vai continuar tendo uma máquina que não funciona para orçamento, não faz a coisa chegar na finalidade, e se você não mexer na finalidade, na forma de se lidar com esse dinheiro público e de consagrar esse direito fundamental, você vai continuar parado. Uhum. Não tem dúvida. Eu acho que... Desculpe, Tati, pode falar. Não. Eu achei que a Tati ia falar. Uma observação rápida, assim. Eu acho que isso mostra algo que é fundamental, isso ilustra algo fundamental que a gente tem que ter em mente, falando de reforma, que é a reforma sempre tem que estar sendo pensada. A gente sempre tem que estar pensando em reforma, mesmo que a gente tenha passado uma reforma. Porque as coisas estão mudando e, ao mesmo tempo, se a gente passou por uma mudança agora, a gente tem que ver se ela funcionou, se ela veio para o bem, se ela veio para o mal. E uma apreensão minha é esse clima de euforia com reforma, será que ele não pode ser seguido de uma, assim, de uma paradeza nesse tema? Ah, pronto, resolvemos. Aí nunca mais olham para aquilo. Ou então, pilares assim fundamentais de lei complementar, lei ordinária, que defluirão naturalmente algumas mudanças da Constituição, vão ficar travados. E aí isso vai gerar uma complexidade na interpretação da legislação infraconstitucional à luz de novas normas. Então, essa euforia me dá apreensão
de que de que a galera vai interpretar no sentido de pronto, agora tá resolvido. Exato. Vamos Amiga, passar para uma e aqui só uma nova pauta politicamente interessante, alguma coisa que tenha status de estrela. Exato. É isso. Mas é isso, o que a gente está vendo é como o Zé falou, uma reforma para chamar de Minion. Uhum. É isso. E outra, só para eu gosto às vezes de umas frasezinhas de efeito, essa é do meu tio, eu acho genial. Tudo que começa com oba-oba, a Tati já ouviu isso 1000 vezes, termina com epa-epa. Vamos devagar. Vamos conversar, vamos caminhar direitinho. Esse oba-oba só é bom para o cara que quer depois se eleger, dizendo, olha, eu sou aquele cara, eu sou o Zé da reforma tributária, vota em mim. E esse é um problema, né? Porque é engraçado, quando você vai no Congresso, você conversa com os congressistas, eles odeiam direito tributário. Ninguém quer conversar sobre direito tributário. Eles são obrigados a falar sobre direito tributário, que agora estão precisando de receita. E esse é um problema. Porque eu concordo perfeitamente, eu acho que está perfeita a colocação de vocês, no sentido de que, não, a gente, tem que ser feita uma reforma, a gente falou aqui desde muito tempo, né? Eu entrei na faculdade 17 anos, o povo está falando de reforma. Então, veja, sempre precisou uma reforma, sempre vai precisar, porque de fato a realidade vai fazer com que você tenha que fazer ajustes. E essa reforma ela pode ser dos mais diversos prismas. Uma reforma que eventualmente necessite de um ajuste constitucional, como uma reforma que possa precisar apenas de um ajuste legal ou em termos de lei complementar, mas que amolde o sistema cada vez mais à realidade que nós vivemos. Agora, o grande problema é que no Brasil, essa parte financeira, orçamentária e tributária, elas são partes que são pouco desenvolvidas, conhecidas e trabalhadas. Então, assim, problemas que a gente tem que ninguém fala. Será que a forma de contabilização do segmento público está adequada? Das receitas que entram? Será que a forma de criação de ativo imediatamente, quando você lavra um auto de infração, é a forma adequada? Será que a gente está conseguindo fazer um correspondente em termos de passivo que realmente mensure o líquido do Estado? Porque a gente sempre ouve falar, esse argumento para mim, por exemplo, de que o Estado vai quebrar porque o contribuinte ganhou, dá vontade de rir. Porque se isso aconteceu, é porque alguém tem que ser preso por crime de responsabilidade fiscal por não ter feito a contabilização adequada. Então, assim, mas aí que tá, Mila, Mila. tem que pagar. Né? Enquanto não resolver essa questão do orçamento do passivo fortemente, mesmo na Suprema Corte, para falar de modulação de efeitos, né? Pois é. Então, quando assim, na verdade ele está passando um recibo de incompetência. Total. Não sempre, é claro. Não sempre. Mas, por exemplo, quando embargos de declaração do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, amigão, tu já tinha perdido essa parada em 2014, fica ligado. Nunca ganhou isso no Supremo, mas beleza. Em 2017 você perdeu. Como é que em 2020 você ainda me vem com essa onda, bicho? Não está como perda provável ainda. Entendeu? Então, não sabe disso? Isso é um problema. Né? Então, eu preciso de dinheiro? Preciso. Eu estou gerindo bem meus recursos? Não. Então, vamos voltar para a faculdade para estudar a gestão de recursos, porque essa gestão está ruim. Né? E isso também é a gestão de recursos, é matemática básica. É básica. Aí, o que acontece ali? Além disso, a gente tem um outro problema. Qual é? A gente, como eu mencionei, eu acho que isso aí é tipo, a resposta é tipo, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Aquela pergunta que você fez, Tati, se o problema é a gente ter município que não consegue se manter, ou se, em relação à competência tributária, ou se o problema seria a competência tributária em si dada ao município. Eu acho que os dois. Tá? Porque, por exemplo, tem situações, e aí eu só vou colocar um dado fático, porque a gente já está aí no avançado da hora para a gente ir encerrando a nossa live, mas para todo mundo refletir. Veja, o município que não consegue me dizer o quanto eu devo para ele, para poder expedir uma certidão de regularidade fiscal, e eu sou obrigada, por exemplo, a ter que fazer uma cautelar para depositar todo o valor que ele acha que eu devo, apesar de eu já ter feito este tipo de controle em outras ações judiciais, e eu estar há um ano e meio, para tentar tirar as garantias em duplicidade que eu fiz, aquele município que ainda não consegue dizer o quanto eu devo a ele, não é um município que consegue se autogerir, concorda? Se ele não consegue dizer para um devedor o quanto ele deve, você acha que ele sabe o quanto ele tem de receita? Não Você sabe? Não tem. Então, assim, não há condições de negócio desse. Então, é claramente o exemplo de que aquele município não existe. Ele não deveria existir no plano fático. Ele não tem um mínimo de organização financeira. Como é que ele vai garantir para algum município alguma coisa se ele não consegue dizer para um cidadão quanto ele deve? Então,
É simples, isso é real, gente. Exemplo do Brasil. Então, é isso que eu gostaria de pensar. Então, a gente está falando de reforma tributária numa previsão de tempo de transição de 50 anos, ou seja, eu morrerei, não saberei como vai ser o resultado da reforma tributária, eu já digo a vocês que isso não existe. Num país onde muda governo, cada um quer reinventar a roda, cara, meu irmão, o período de transição acabou, já vai vir outro querendo fazer a mega reforma tributária da reforma que foi e nada adianta. Então, às vezes é melhor a gente pensar em reformas que sejam mais objetivas e que tragam resultado mais imediato, do que a gente ficar pensando numa transição de 50 anos num país que não é estável em nada. Desde a moeda, que já mudou 60 vezes a moeda, até a inflação, passando por outras políticas. Então, a gente tem que pensar um pouco mais em organizar a casa. Né? Essa Constituição dura mais 50 anos? Eu até torço para que dure. Essa Constituição dura mais 60 anos? Não sei. 50 anos? Eu acho que não. Até hoje nenhum durou. 24 ou 91 tem que fazer conta. Mas para de ser apocalipse. 67, né? 67, a do Império. Foi a que mais durou. Ai, credo, Zé, para de ser apocalíptico. Vamos tentar trabalhar. Não, é que eu acho que essa Constituição não dura mais 50 anos, irmã. Se você pensar em termos de história brasileira, vai. A que mais durou foi 24, 91 e era do Império. 67. Essa daí tá 23, 12, 35. 85 anos numa mesma Constituição, sei não, hein? Monarquistas aplaudem nesse momento. Deve cambalhota para trás. Realmente. Assim, volta para aquilo que o Zé falou em relação a. E na verdade a Tati começou falando em relação a isso, sobre a possibilidade desses municípios existirem, né? Porque assim, a gente tem um problema muito maior do que a tributação. Eu acho que a gente tem aí um problema de políticas públicas, né? E principalmente de gestão. Ok, mas eu não acho verdade que a reforma ela vai solucionar isso, tá? Porque vai virar literalmente as transferências voluntárias que a gente tem hoje, que sustentam esses municípios. Alguma coisa vai mudar em relação à reforma? Não vi nada sobre isso também, tá? Se vocês viram algo sobre as transferências que vai alterar, então assim, talvez a gente precise rever alguns conceitos básicos, inclusive a possibilidade desses municípios continuarem existindo como entes federativos. Assim, isso eu acho que passa por todas essas transições iniciais. A gente está falou aqui um pouco de economia digital e tudo, mas a gente tem que rever o básico, né? E eu acho que o grande problema que a gente tem hoje está em resolver o básico. Volta lá para a conta matemática inicial, que é vamos fazer pelo menos a soma, que tem receita suficiente para que depois eu possa efetuar o pagamento disso que eu estou gastando, ou eu vou depender de outro ente para resolver isso? E aí, numa reforma, eu vou continuar não tendo arrecadação. A reforma ela não vai resolver esse tipo de problema, porque eu não tenho arrecadação. É simples, eu continuo no zero. Então, se eu continuo no zero, eu estou discutindo o que em relação a isso desses municípios? Eu não estou discutindo nada, porque principalmente a economia digital esquece. Se não tem condições nem de ter uma gestão de despesas, a gente não pode falar de uma reforma tributária, não pode falar de digital e prestação de serviços, porque não tem prestação de serviços, né? E assim, então eu acho que a gente precisa realmente rever tudo isso, rever o que são, quem são esses municípios, rever a existência de receitas desses municípios, para aí sim partir para alguma discussão de reforma tributária e depois um salto quântico para a economia digital, né? É literalmente um salto quântico quando a gente fala em relação a esses municípios. Muitos deles, gente, do ITR, sabe? É uma coisa assim, de fiscalização de ITR. E aí a gente pode falar que são municípios, né? Depende de transferência voluntária e depende do ITR. E aí, gente, o ITR, quanto que realmente tem de retorno em relação ao ITR? Então, assim, eu acho que a reforma tributária, ela não está levando nada disso que a gente está falando aqui em consideração, né? É totalmente uma discussão voltada para beneficiar
algumas pessoas, né? Vai beneficiar algumas pessoas, mas o restante vai continuar da mesma forma. Prestação de serviços desses municípios vai continuar não existindo e não vai solucionar nada. Os nossos problemas mesmo não vão ser solucionados. Eu não quero ser mensageira do caos, mas é porque agora a gente falando em cima da situação dos municípios especificamente, eu lembrei de uma proposição que foi ventilada em algum evento, nem lembro quem foi que falou disso e nem em que evento eu escutei, foi há muito tempo atrás, né? Porque, novamente, essa reforma tributária é uma pauta antiga. Eu acho que, inclusive, não era nem a PEC 45 e a PEC 110 estava sendo discutida, era aquela que veio antes da PEC 110, que deu base para a PEC 110. Enfim. E aí a situação é: primeiro, diagnóstico. Alguns municípios têm interesse em um sistema e outros municípios têm interesse em outro. Alguns municípios têm uma atividade econômica que justifica eles terem uma competência tributária, eles têm interesse nisso, porque eles querem tributar conforme sua própria conveniência de ajustes de política fiscal. Outros municípios não têm como manter uma administração ou simplesmente querem viver de transferência. Não tem serviço para tributar, então vai fazer o quê? Precisam das transferências. Então, uma mudança sistêmica poderia até ser favorável para a situação deles. E aí a proposição que foi ventilada foi o seguinte: em vez de pensar num IVA dual apenas, colocavam um trio de IVAs com a opção dos municípios aderirem ao IVA estadual. Então, os municípios podiam escolher a sua situação. Eu não sei se isso é praticável ou não, acho que isso capilariza um monte de pergunta, mas eu só soltei a bomba aqui para eventualmente a gente pescar em uma outra oportunidade, porque com certeza a gente vai discutir muito reforma daqui para frente. Na verdade, vamos ver se a gente vai poder discutir, né? Se até o dia 7 a gente tiver. A gente vai ter o poder da discussão. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse, tá? Porque eu acho que da forma que está sendo, não vai ser legal. Acho que a gente tem que rediscutir e eu acho que mais que isso. E aí eu vou trazer um exemplo que o ano passado foi da jornada de direito tributário. E eu optei justamente por participar da comissão de reforma tributária. E todo mundo falou assim: você é maluca, reforma tributária. E se fosse o ano passado, gente, isso foi em outubro, acho que foi novembro, quando eu voltei do New Trends. Foi novembro que teve essa jornada. E aí, de repente, aonde a gente vai aprovar agora até o dia 7, sabe? Então, cadê a discussão realmente em relação a isso, né? Cadê os representantes da sociedade para discutir isso? Então, eu espero, Tati, que a gente possa realmente discutir, principalmente porque como a gente já falou, a gente tem um país de dimensões continentais. Nada é tão certo quando a gente fala de um país com tantas diferenças como o Brasil. E você trouxe aí um ponto muito interessante em relação aos municípios poderem optar por determinado IVA, que eu acho que seria uma discussão muito válida, porque a gente tem municípios aí que, apesar de serem municípios, não podem, assim, ser considerados, pelo menos não para efeito de arrecadação de prestação de serviço, né? Então, se a gente tem essas diferenças dentro de um país do tamanho do Brasil, está falando de uma reforma que ela não consegue alcançar esses municípios. E aí eu tenho mais medo ainda, na verdade, da incapacidade desses municípios, o que realmente vai virar, né? Porque eu acho que a tendência à pobreza e à miserabilidade vai ser muito maior, né? Porque, não sei, eu tenho as dúvidas reais, assim, eu tenho dúvidas reais sobre esses repasses, como que vão ocorrer esses repasses, o que vai acontecer se esses repasses eles vão ter mais para frente um foco político. Se você concorda comigo, você recebe. Se você não concorda, peraí que eu vou travar. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente de uma discussão maior. Eu acho que a gente precisa justamente da diferença de uma região para outra do nosso país. Então, a gente não tem condições de aprovar uma reforma que não está analisando isso e não está ouvindo
a sociedade civil. Eu vi até, acho que foi o mês passado que teve uma das reuniões do grupo de trabalho em relação à economia digital. Gente, eu vou falar para vocês, eu fiquei chocada. Opa, É o seu Harry. filho, Micaela. É, Harry está revoltado aqui pela reforma tributária, está concordando com você. É o meu fazer também. Enfim, eu cheguei até a esquecer. Tá. Em relação ao grupo de trabalho, gente, assim, apesar de ter assim, pessoas extraordinárias, eu não vi nenhuma discussão efetivamente para além do superficial. Do concordo, não concordo, mas assim, aí você tinha um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária e cada um tem 10 a 15 minutos no máximo para expor. Isso é discussão? Isso é um grupo de trabalho. Para quem? Sabe? Quem que está realmente sendo ouvido nisso? Né? Então, assim, precisa, é urgente, sabe? E é urgente mesmo que se tenha aí consultas públicas efetivamente em relação a isso. Tanto que eu até comentei com vocês, não foi aprovado nada em relação à jornada para a parte da reforma tributária. Então, assim, como que avançou tanto nesse período, sabe? De quem são os interesses que a gente está discutindo nessa reforma? Porque da sociedade civil não é, né? Com certeza não é. E do contribuinte também não é. Então, de quem são esses interesses que estão sendo discutidos nessa reforma tributária? A gente precisa de uma reforma, e aí existe toda essa discussão se a gente vai fazer uma reforma a partir da Constituição que a gente já tem, e fazer aí através de uma legislação complementar, né, alterações, ou se a gente precisa de uma reforma desse nível com 50 anos de transição, e eu quero ver como que a gente vai adequar, vai adequar aí a parametrização de sistemas em 50 anos. Não faço ideia. Nem eu. A sorte é que eu vou estar morta até lá. Então. Não, senhora, tu tem muito mais de 50 anos para queimar, pelo amor de Deus. Muito mais. A Constituição eu não sei, Milady com certeza. A gente tem que estar aqui para debater a reforma tributária da reforma tributária. A reforma da reforma. Tinha um livro assim, acho que do Dinamarca. Sim. Só que era processo civil. A reforma da reforma. Administrativo, tá. Gente, eu acho o máximo quando chamam o Marçal para falar, ele fala, gente, chamem para falar de reforma da lei de licitação, porque eu não falo mais. Sabe? É mais ou menos isso. Não dá para falar, tem algumas coisas que a gente não fala mais. Mas, enfim, eu acho que passou um pouquinho do tempo, né? A gente super se empolgou. Exatamente, eu ia dizer, gente, assim, o papo é sensacional, esse é um dos vários que a gente vai estar trazendo aqui para discutir realmente em termos da reforma. Hoje foi mais um brainstorming, trazendo aqui algumas implicações diretas da reforma tributária na questão da economia digital, até porque a gente está apresentando a nossa nova sócia, professora Marília Cavani, que está aqui entrando para só crescer, né, o nosso trabalho. Então, Marília, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso tê-la conosco. Obrigada por todo mundo aqui que participou com a gente da live. Tati, Zé, sempre um prazer imenso tê-los aqui nesse debate, sempre abrilhantando a discussão. E, gente, foi uma noite maravilhosa. Está tudo gravado. Se você entrou agora no finalzinho, você tem condições de assistir desde o início, fazer suas anotações, interaja com a gente pelas redes sociais, que a gente adora ouvir o que vocês acham, o que vocês pensam e participar do debate. E lembrando que nós temos aí o Clube de Jurisprudência Tributária, onde nós temos a oportunidade de desenvolver com vocês discussões mais claras, objetivas e desdobramentos daquilo que vem sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ em termos de precedentes vinculantes. Então, se você tiver interesse nesse clube para poder estar debatendo com a gente, junto com outros alunos que já fazem parte, o link está na bio, você tem a oportunidade de ver como funciona, né? E qualquer dúvida, não deixe de mandar mensagem para a gente. Beijo grande, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Foi ótimo. Muito bom estar com Boa noite, obrigado, pessoal.